Neste 11 de julho de 2024, inicio um novo quadro do nosso canal. Este quadro tratará da saúde em todos os seus aspectos mentais, psicológicos, ideológicos, culturais, políticos, enfim, vivenciada no esporte, pelo esporte, graças ao esporte. E este nas várias modalidades: futebol, corridas, caminhadas, vôlei, natação, e depois todo o elenco de academias, de exercício das academias e educação física que se espalham por aí, trazendo muitos benefícios para nós. Com essa complexidade toda, o nosso início não poderia ser da comparação entre Raí e Neymar. Deem likes, portanto, aqui. Ativem o sininho para receber as notificações. Se inscrevam no canal. Comentem, façam perguntas, sugiram. Proponham, inclusive, entrevistas aqui também, que faremos por este quadro. E apoiem através do Pix, que está aqui, que é uma forma material de dizer que nós concordamos que este canal sobreviva a todas essas crises, dificuldades, boicotes, enfim, e prossiga dando a sua contribuição original e necessária para a sociedade brasileira, para todos nós. Bem, de acordo com a filosofia grega, a realidade sempre é antagônica, contraditória, e como dizia Aristóteles, a mente se habitua a raciocinar por comparações. Por isso, a dialética é necessária. Veremos por um lado aqui o que significa Raí, com o seu grande momento de participação política na França, que afunda como todos os países ocidentais orientados pela Europa Ocidental. Como se noticiou amplamente, inclusive através da mídia colonizada tradicional aqui do Brasil, essa mídia mercado, essa mídia cara, essa mídia que defende os interesses somente da burguesia nacional e internacional, Raí teve imensa participação neste acordo que se fez na França entre partidos chamados de Nova Frente Popular, incluindo aí o bloco de partidos de esquerda nas suas várias matrizes e formas de ver o mundo e a dinâmica política, com os de centro, para barrar a ascensão do nazismo, do fascismo, da ultradireita francesa unida à ultradireita da Ucrânia, lá com o seu presidente fantoche, alemão, inglês, etc. Raí, então, participou de um grande momento histórico. Qual é a diferença entre Raí e Neymar quanto aos momentos históricos? Enquanto Raí participa da defesa da República, como ele muito bem disse no discurso feito nos comícios, da defesa da democracia, como ele também se pronunciou, e Neymar, nos momentos históricos, é que este jogador brasileiro, a seleção brasileira, originário do Santos, diferentemente, sempre se envolveu com o que há de pior contra o Brasil.
juntamente com Jair Bolsonaro, defendeu o golpe, se colocou ao lado do negacionismo, se colocou ao lado da morte representada pelo vírus da Covid, se colocou ao lado do desvio de impostos e até de perdão de impostos a favor dos seus interesses comerciais e pessoais contra as necessidades do Estado brasileiro. Enquanto Raí procede de toda a experiência ao lado do seu irmão, Dr. Sócrates, que lutou contra a ditadura militar, que lutou contra o imperialismo dominante que se desmancha nesse momento, se colocou ao lado da democratização das decisões corintianas, chamada democracia corintiana. O Neymar, por sua vez, se colocou, apesar da sua pele escura, sua pele negra, ao lado dos interesses branquelos, dos interesses mafiosos, dos interesses antidemocráticos, da ditadura militar, da tortura militar, agora representadas pelo falido, felizmente, derrotado governo Bolsonaro, com seu apoio ao torturador Brilhante Ustra. É ali que estava Neymar. Enquanto Raí subiu aos palanques para defender as coisas do povo, é isso que quer dizer. Viva a República, viva a República. Porque república, vinda de duas palavras latinas antigas, res publica, quer dizer coisas do povo, coisas da maioria, que deveria se instalar no poder, deveria se instalar na organização do país e da sociedade brasileira, como é o caso da sociedade francesa, que chegou à República através de uma revolução, a Revolução Francesa, contra o clero, contra os senhores feudais, contra o domínio dos reis que tudo abocanhavam e seguravam em suas mãos. Aqui no Brasil, o Neymar se colocou contra o povo, por exemplo, ao querer vender as praias, a privatizar as praias, abocanhando grande parte para os seus negócios pessoais e particulares. Enquanto Raí gritou ao lado do povo francês, ao denunciar também o que ocorreu no Brasil, que se sabe, e dizendo da sua experiência, da experiência do povo brasileiro com a ultradireita, manipuladora, maquiadora, fake news, o Neymar se colocou exatamente ao lado disso que Raí denunciava. Enquanto o Raí defendeu os palanques da República, né, defesa da República, da defesa da democracia francesa, o Neymar aqui tirou fotos e as divulgou ao lado do capiroto, ao lado do ladrão de joias, ao lado do inelegível, ao lado do desaforado, do desbocado, do amigo de Milei, esse destruidor da Argentina, como Bolsonaro tentou destruir o Brasil. O terceiro ponto é que as pessoas fazem esporte. No caso desses dois, jogam futebol, enquanto um se colocou altivo ao lado do seu povo brasileiro e ao lado do povo francês, não somente como ídolo do time Paris Saint-Germain, como ídolo, mas ao lado do próprio povo
Da onde vêm os times de futebol? O Neymar se configurou no Brasil como um ponta de lança dos interesses da Globo, do grande comércio de indumentárias e artigos esportivos, como calções, camisetas, bonés. Por que será que ele andava sempre de boné? Tênis, meias, tudo para se vender e vender a seleção ao mercado. Raí sempre entendeu que o esporte é algo popular. Ao defender e participar da seleção brasileira, ele se colocou na linha dos que defenderam o esporte como uma frente, como um espaço de luta dos interesses populares brasileiros, sem jamais iludir o povo, sem jamais indicar-se um grande jogador e, por outro lado, se transformar num caicai de longos períodos de tratamento, como é o caso do seu colega Neymar. Enquanto o Neymar tinha como ídolo o Ronaldo fenômeno do Galvão Bueno e da Globo, este jogador, que também gostava de cair nos campos nacionais e internacionais de futebol, apoiou o golpe de Estado contra a democracia, contra a distribuição de renda, contra a distribuição dos lucros acumulados pela Petrobras, incentivando a educação e a saúde. O ídolo do Neymar, o fenômeno, apoiou Aécio Neves em 2016 e apoiou o golpe de Estado contra o povo brasileiro. Enquanto isto, Raí segue o exemplo do seu irmão Sócrates, que logo que se aposentou, tratou de cuidar da saúde das pessoas que ele atenderia como médico. Portanto, investiu na inteligência e na saúde. E politicamente se iluminou e seguiu o raio luminoso sem fim de José Reinaldo de Lima, ex-jogador do Atlético, perseguido pela ditadura militar no Brasil, mas que se colocou ao lado dos presos, dos torturados, das famílias dos desaparecidos, numa resistência exemplar para o povo brasileiro. Este é o lado de Raí. Este é o lado decente. Este é o lado da orientação política correta, justa, considerando que as pessoas não são somente, como parece ser o caso de Neymar, um conjunto de ossos, de nervos, de músculos, de táticas malandras, de caicai, mas seres pensantes, seres que se orientam ideologicamente, de forma justa ou de forma injusta. No caso de Neymar, injusta, apodrecida, mau exemplo. No caso de Raí, justa, comprometida com a democracia. Democracia para a maioria, democracia distributiva material dos bens produzidos pela classe trabalhadora, seguindo a orientação de elevar o povo, as massas, contra o domínio nazi-fascista. Então as pessoas são aquilo que elas escolhem ser. Elas são aquilo que suas raízes ideológicas indicam. No caso de Neymar, as raízes da máfia, as raízes da privatização das praias,
que são do povo brasileiro, as praias marítimas, as praias dos lagos, e não de negociantes mercadológicos corruptos, de preferência negociantes multinacionais, alimentadores dos golpes e das malandragens do mercado. As pessoas são aquilo que pensam, são as suas alianças, são as suas orientações, são os seus compromissos, e não somente, como quer Neymar, um conjunto de treinamentos, de ensaios, de educação física, para fazer negócios com as coisas do povo, como é a seleção brasileira, hoje não mais o povo, há muito tempo não mais do povo, mas da Globo, das empresas produtoras e comerciantes de produtos esportivos. Esse conjunto de lições devem também nos atingir. De que lado nós estamos? Com quem nós estamos? Quais são os nossos projetos? Mais para o lado de Raí, e Raí não é completo, evidentemente, Raí não é pleno, mas se encaminha pela estrada da correção e da justiça, ou ao lado da malandragem, ao lado do que beneficia particularmente mais, ao lado dos desvios de impostos, ao lado de construções em cima de áreas ambientais, como aconteceu com a mansão embargada pela justiça do seu Neymar. De que lado nós estamos? Nós somos aquilo que o nosso lado nos indicar para sermos. Não somos nada mais do que isto. Que assim seja nas nossas lições tiradas do esporte para a vida.